A Bruna Barbosa está aqui para falar um pouco sobre isso também, Joel, porque ela tem informações sobre o que está sendo planejado pelo governo de São Paulo, né, Bruna? Boa tarde. Oi, Bruninha, boa tarde. Oi, gente, boa tarde a todos que nos acompanham por aqui. Bom, há várias ações habitacionais de segurança para essa região. O governador Tarcísio de Freitas tem falado bastante sobre isso. Hoje foi entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes e categoricamente, Joel, diz que o retorno desses moradores às áreas de risco não será mais permitido. O Tarcísio de Freitas recomendou que essas pessoas sigam dormindo, ou pelo menos nesse primeiro momento, estejam em abrigos ou em casas de parentes. Porque a gente sabe, muitas dessas pessoas perderam a casa, as casas foram completamente destruídas pela enxurrada, mas muita gente ainda ficou com a casa ali, precisou sair, entrou muita água, estragou muita coisa, mas a estrutura da casa, vamos dizer assim, continua ali, continua erguida. Mas ainda assim, há risco de deslizamento, de desmoronamento por causa do solo, das altas chuvas que ainda continuam caindo sobre o litoral norte nesses últimos dias. Então, a Defesa Civil está bloqueando essas pessoas. É claro, nem sempre muitos pertences estão ali, mas às vezes há uma expectativa de conseguir, de repente, uma peça de roupa ou algum outro objeto que acabou ficando em casa, a esperança de tentar recuperar alguma coisa que foi levada ou completamente estragada ali pela chuva, e a Defesa Civil está proibindo essa retirada, pelo menos nesses momentos em que ainda há muita instabilidade pela região. O governador foi entrevistado hoje cedo aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, e diz que todas essas áreas de encosta vão ser constantemente monitoradas por satélite. A gente não pode permitir a volta dessas famílias para essas casas em área de risco. A ideia é transformar São Sebastião num grande exemplo. Vamos fazer experimentos sociais aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Senão a gente vai ter mais do mesmo. Então a nossa ideia é desmobilizar essas casas e fazer a recuperação ambiental dessas áreas de encosta. Daí é monitoramento, é fiscalização, é comparação de imagens de satélites diuturnas para que a gente possa verificar se alguém, porventura, acaba querendo se instalar e a gente tendo então a condição de desmobilizar. Bom, o levantamento feito pelo governo federal aponta que hoje no Brasil há 14 mil áreas sujeitas a alagamentos ou desabamentos. E nesses locais vivem 4 milhões de pessoas. Tarcísio de Freitas diz que o governo do estado vai enviar cartas de risco às prefeituras aqui do estado para orientar ações imediatas em casos de deslizamentos. A gente tem cartas de risco que estão sendo produzidas, essas cartas de risco estão sendo ofertadas aos prefeitos. Toda vez que a gente conclui um pacote de cartas de risco, a gente faz a entrega dessas cartas às prefeituras. Esse material também vai ficar disponível na internet para consulta, então a ideia é que a gente vá atualizando frequentemente e a gente tem uma espécie de guia para a ação imediata. Tarcísio de Freitas seguiu defendendo ainda melhorias na comunicação, então aquela questão do SMS que já falamos por aqui, ontem a gente até acompanhou ele ao vivo, né, na coletiva de imprensa, admitindo que os SMS que a Defesa Civil enviou a moradores do litoral norte não foram efetivos, então ele defende algumas melhorias nesse sistema, Joel, e também treinamentos de evacuação para moradores. Ele não detalhou muito quais melhorias seriam essas, mas diz que seriam sistemas semelhantes ao que a gente vê hoje em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, são as operadoras de celular que emitem esses alertas aos moradores por geolocalização, então ninguém precisa se inscrever como é preciso ser feito hoje, por exemplo, um cadastro da Defesa Civil. Então vai por geolocalização. Às vezes você não sabe nem o CEP do lugar onde você tá, para onde você vai. Então, né? assim, você tá lá no litoral norte, vai chover bastante. Opa, o celular da Ana tá lá. A operadora viu que o seu sinal está lá. Então já manda para você, manda para o Joel, manda para mim. Na pandemia isso por localização. Na pandemia isso foi muito feito. E um sinal que seja um sinal realmente de alerta e que, entre algumas aspas, infernize a pessoa com o celular. Você lembra que Às vezes enche o saco da gente com tantas outras coisas, Exatamente. né? Você Desconto lembra pro seu plano. o que a Coreia do Sul fez, que foi exemplo no início do combate da pandemia? Não, o quê? O cidadão identificado lá com Covid-19. Eles rastreavam o caminho do cara. Os aparelhos celulares que estavam perto do caminho desse cara recebiam um alerta. Ó,
teve uma pessoa com Covid-19 que passou perto de você. O mesmo foi feito com cartão de crédito também. Ou seja, a tecnologia sendo utilizada para isso. Você pode pegar essa tecnologia toda que nós temos aqui e auxiliar nesse momento. Não adianta ficar... SMS é coisa do tiozão do Tinder. E eu te ouvi tiozão ontem do que tem aqui. outras coisas? Tiozão do quê? Tem várias coisas aí que a Não, gente mas fala. aí já deu pra entender. SMS é uma piada, né, cara? Vocês estão de Joel, sacanagem. te ouvi Eu abri aqui ontem as minhas mensagens aqui. e assim, tem golpe no meio. Só porcaria, Tem cara. mensagem ali que, assim, você não dá bola. Agora, se eles mandam pra você um alerta que você, Aninha, algo que o seu celular fique disparado, com um som muito alto, que você não consegue parar aquilo em nenhum momento. Igual o é algo cinto que de segurança obriga do a carro. pessoa a sair daquele local, ou assim, é algo que vai te chamar atenção, alguma coisa tá acontecendo. E uma mensagem além de, olha, chuvas fortes. Busque abrigo. É muito mais do que chuva É sempre forte e isso. busca É abrigo. lavar a mão isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, isso é o que está sendo feito. O governador não detalhou muito bem como é que isso vai ser feito, mas disse que está conversando com essas operadoras para ver se é possível colocar um sistema com a geolocalização. E essa do satélite que ele disse aí, para monitorar essas áreas de risco? Isso é mais do que emergencial também. A gente não usa satélite para proteger as árvores lá da Amazônia? O cara derruba uma árvore lá na Amazônia, já ficam sabendo. Derrubaram aquela árvore lá, hein? Derrubaram 2 árvores. Por que não pode utilizar o satélite para cuidar das vidas dessas pessoas que estão nessas áreas de risco? Então a tecnologia ela tem que ser melhor utilizada. Não é só ficar utilizando tecnologia para ferrar as pessoas, não, igual radar, essas coisas que a gente tem aí. Tem que usar para fazer o bem. Tem que usar para salvar essas vidas todas. Mas espero que não fique só na conversinha, porque eu vi muita conversinha, nós vimos aqui na tragédia de Petrópolis. Pô, o que brotava de gente ali era impressionante. Presidente, governador, aqueles vereadores, papagaios de pirata, um atrás do outro, deputado, todo mundo ali mobilizando, não precisamos de ajuda de governo federal, chegaram até a falar isso. A gente vai resolver o problema. Resolveram? Porcaria nenhuma. Espero que isso não se repita aqui em São Paulo. Espero, viu? Também acho. Valeu, Bruninha. Valeu. Valeu, gente. Bom fim de semana. Obrigado.